Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Nessa semana a gente começou a ver novos objetos, da geometria analítica. E esses objetos são objetos do plano, muito bem conhecidos, como as parábolas e as elipses, E a gente vai determinar a parábola aqui de um jeitinho um pouquinho diferente que provavelmente a maioria de vocês já viram, que para a gente determinar a parábola aqui, a gente precisa nada mais nada menos de uma reta que a gente vai chamar de diretriz e um foco, um ponto do plano que vai ser o foco. Então isso aqui é a diretriz, uma reta diretriz e um ponto que eu vou chamar de foco, tá certo? E aí vai funcionar assim, ó, você tem o plano, certo? E aí a gente vai começar a ver parábolas, cujo seu vértice vai ser no ponto 00, Então, se você dá um foco e uma reta diretriz, aí você tem o seguinte, e, por exemplo, se eu dou essa reta diretriz aqui, a parábola ela vai ser o lugar geométrico onde a distância do foco até a parábola é igual à distância do ponto da parábola até a reta diretriz, Então, essa distância vai ser igual a essa. Assim como essa distância vai ser igual a essa, Assim como essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui. Então, para esse objeto, a gente vai ter que ele vai assumir essa forma aqui, tá? Então, a gente tem o seguinte, Se a gente pegar esse ponto aqui como sendo um ponto P, o ponto da parábola, e o ponto aqui da reta diretriz como sendo um ponto P', então a gente vai ter o seguinte, que a distância do foco até o P é igual à distância do P até P'. Certo? E aí a gente faz mais uma consideração, que é o seguinte: a gente vai falar que essa distância aqui é P minúsculo sobre 2, que vai ser igual a essa distância aqui também, tá? Porque esse ponto aqui está na parábola, Então a distância dele até o foco é igual à distância dele até a reta diretriz. E lembrando que esse segmento ele vai formar 90 graus com a reta, Já que estou pegando a distância do ponto até a reta. Muito bem. Aí, a gente deu alguns nomes, Que esse ponto aqui embaixo a gente chamou de vértice, E representou ele com a letrinha V. Aqui temos o foco, temos a reta diretriz e por aí vai, E se a gente fazer todo o desenvolvimento aí das fórmulas, como a gente viu em sala de aula, a gente vai obter a seguinte representação, para a parábola, que aqui nesse caso a gente vai representar essa parábola como sendo, ele vai ter a seguinte caracterização, x ao quadrado é igual a 2p y, tá certo? E além disso, a gente tem que o valor de p ele vai determinar se a parábola ou ela vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, Então, aqui vai funcionar assim, ó. Por exemplo, se a gente tiver x ao quadrado x ao quadrado igual a 4y,
Então, a gente tem que 2P, né, vai ser igual a 4, tá? E 2P é igual a 4, né? Então, a gente tem que P sobre 2 é igual a 2, né? Então, a gente vai ter o quê? A parábola de... como ela está nessa cara, né? Então, ela vai ter o eixo que a gente chama de eixo de simetria aqui como sendo o eixo y, né? Ela vai ter concavidade para cima, certo? E o foco dela vai ser justamente o ponto 0, 2, né? 0x, 2y. E a reta diretriz vai ser aqui embaixo, né? Que vai ser a reta y igual a menos 2. Tá? Beleza. Se fosse x² igual a menos 4y, a gente teria a mesma coisa, né? Só que a parábola ela seria com concavidade voltada para baixo, né? Que aí o foco ele seria aqui embaixo, né? Seria o ponto x igual a 0, y igual a menos 2. E a nossa reta diretriz seria y igual a 2. Beleza? Beleza. Dessa forma, a gente também consegue determinar um outro tipo de parábola, que vai ser a parábola com eixo de simetria no eixo x, que aqui é o seguinte, né? A gente pode, por exemplo, estar tomando o foco da parábola como um ponto aqui do eixo x. Então, o foco, aqui ele vai ter a cara, né? Como sendo, por exemplo, P sobre 2, 0, né? E aí, a gente pegando a reta diretriz, né? Então a gente tem que essa distância daqui até o vértice vai ser igual a essa distância, né? Então a gente teria a seguinte reta diretriz com x igual a, no caso aqui vai ser menos p sobre 2, né? E aqui a nossa parábola, né? Que nesse caso a gente desenvolvendo as contas, né, de maneira análoga que a gente fez no caso anterior, a gente vai ter que x² vai ser igual, desculpe, y² vai ser igual a 2px, certo? E a mesma análise se aplica aqui, que se caso a gente tiver que p é maior do que zero, a gente tem que a nossa parábola, a concavidade dela vai ser voltada para a direita. E se a gente tiver que P é menor do que zero, a nossa parábola tem concavidade voltada para a esquerda. Muito bem. Bom, mais um exemplo, rapidinho aqui só para a gente ver, né? Então, aqui nesse caso, né, a gente pode ter, vamos colocar, y² é igual a menos 3x. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Temos o seguinte, ó. Primeiramente, temos que 2p é igual a menos 3, certo? Então, p vai ser igual a menos 3 meios, tá? Então, como aqui é negativo, então a gente tem que a parábola ela vai ter concavidade para a esquerda. Só que, além disso, temos o quê, né? Que o nosso foco ele vai ser o ponto menos 3 meios, né? 0. Né? Esse aqui vai ser o nosso foco. Então, a parábola ela vai ter essa cara aqui, certo? E a nossa reta diretriz vai ser a reta de coordenada, vai ser a reta x igual 3 meios. Beleza? Sem crise, né? Bem tranquilo. Bom, outra coisa que a gente viu foi o seguinte, né? Que nesse caso aqui a gente viu as parábolas com o eixo na origem.
Para a gente tirar da origem, o que, que a gente vai fazer? A gente vai meio que considerar um novo sistema de coordenadas, né? Então, vamos mudar o nosso centro e colocar de coordenadas HK, né? Então, o que, que vai acontecer? Aqui vai acontecer o seguinte, a gente vai pegar um novo eixo, aqui de cor H aqui, K aqui no Y, certo? E aí, a nossa nova parábola, ela vai ter vértice aqui nesse ponto HK, tá? Então, vamos supor que essa parábola, ela seja assim, ó. Então, aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Aqui temos que é o eixo x e y, e vamos chamar esse novo eixo de x' e y', né? Então, esse meu verdinho aqui, eu vou representar ele, por exemplo, como sendo x' ao quadrado, que é igual a 8y', tá? Aí, beleza, eu estou representando essa parábola com relação ao eixo x' e y'. Só que eu quero representar essa parábola verde com relação ao eixo x e y. Então, para isso, eu preciso escrever esses eixos, esses novos eixos em função de x e y. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte, ó, pegue um ponto aqui da sua parábola, tá? Então, esse ponto, vamos dizer que eles têm coordenada x no x e y aqui no y. Beleza? Muito bem. Aí, temos o seguinte. Aqui é no eixo x e y, né? Agora, no eixo x', y', ele bate aqui, né? Aqui ele vai ter coordenada x' e aqui ele vai ter coordenada y'. Então, o que, que a gente tem? Ó, temos o seguinte, que isso aqui vale x', isso aqui vale y', tá? Isso aqui tudo vale x e isso aqui vale h. Isso aqui tudo vale y e esse pedacinho aqui vale k. Então, a gente consegue escrever o seguinte, ó, que x, que é isso aqui tudo, é igual a h mais x'. Ou seja, x' é igual a x menos h. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. Isso aqui tudo é y. Então, y é igual a y' mais k. Então, nesse caso, a gente tem que y' é igual a y menos k. Então, trocando aqui o x' por x menos h e o y' por y menos k, a gente vai poder reescrever, né, essa parábola em verde para essa forma aqui, ó. X menos h elevado ao quadrado, que é igual a 8y menos k. Tá? Então, de maneira geral, a gente tem que isso aqui é a nossa equação da parábola, tá? Com o eixo de simetria sendo paralelo aqui ao eixo y, né? De centro, HK, tá? Então, aí você pode escolher o centro à vontade, né? Por exemplo, você poderia ter que o centro aqui fosse algo como, por exemplo, né? 1, 2, né? E aí você tem que sua parábola faz isso aqui. Aí é só você trocar, né? Aqui botar 2 aqui, 1 aqui no lugar do H, né? E 2 aqui no lugar do K e fazer as contas, né? Que aí não tem segredo nenhum. Assim como a gente tem o seguinte, né? Que para parábolas fora da origem, né? Com relação
a y, onde o eixo de simetria é paralelo ao eixo x, a gente tem que valer a mesma coisa, né? Que aqui a gente vai ter x menos... Ali a gente tinha o quê, né? A gente tinha x menos h, né? Aqui a gente vai ter y menos k elevado ao quadrado é igual a 2 p x menos h, tá? Que aí dá na mesma coisa, tá certo? E aí, por fim, a gente viu o que seria a forma explícita, né, de uma parábola. Aqui a forma explícita é basicamente você abrir as contas, né? Que, por exemplo, né, se você escrever x menos 2, né, se você tem essa equação aqui, tá? A forma explícita é basicamente eu abrir as contas, né? Então aqui eu desenvolvo aqui no quadrado perfeito, né? Aí aqui eu vou ter que... Bom, aí aqui eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou multiplicar tudo por 4, né? Então eu vou ter y mais 1. E aí quando eu distribuir tudo, né? E ajeitar tudo, aí eu vou ter o seguinte, né? Na verdade, ó, eu desenvolvo aqui 4... Aí aqui eu vou ter menos 2x, aí eu vou passar o y já para o outro lado. Então, eu já vou pegar aqui o y menos y, né? Aqui 4, 16, menos 1, 15, né? Então, mais 15 que é igual a zero. Então, isso daqui é o que a gente chama de forma explícita, né? Da parábola, tá? Assim como a gente pode partir da equação reduzida e ir para a forma explícita da parábola, a gente pode fazer o contrário, né? Que é a partir da explícita e cair na forma reduzida, né? Como, por exemplo, se você pegar isso aqui, ó, x igual a 3y ao quadrado menos 6y, aí eu posso dar uma ajeitada aqui, né? Aí tem um y aqui também. Aí eu dou um jeito de completar quadrado aqui, né? Então, para isso aqui completar quadrado, aí eu vou botar um mais 4 aqui, boto o menos 12 aqui fora, né? Que aqui é meio que eu somei e subtraí 12, né? Aí eu passei para dentro. E aí, aqui eu vou ter o seguinte, né? Que eu vou ter 3 que multiplica... Isso aqui é a mesma coisa que x menos 2 elevado ao quadrado, menos 12. Aí eu vou ter 3y menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a x mais 12. Tá? Aí eu passo dividindo 3, né? Então vai ficar dessa forma, né? E aqui voltamos à equação explícita, desculpe, a equação reduzida, né? Da parábola, só que com o vértice fora da origem, né? No caso, a gente tem que o vértice ele vai ter coordenada h igual a 2, né? E coordenada k igual a menos 12, né? Porque aqui está mais 12. Certo, gente? Bom, aí a gente viu também um pouquinho sobre elipse, né? E elipse é basicamente o quê? Vamos escrever aqui, ó. Elipses. Elipse, você precisa de dois focos, então que eu vou chamar de foco 1 e foco 2. E aí, a princípio, você calcula essa distância aqui, ó, de F1 até F2, que eu vou chamar de 2C, tá? Então, essa distância aqui é 2C. E aí, eu vou tomar A um número real positivo, de maneira que 2A seja maior que 2C. Então, imagina
que 2A é o tamanho de uma cordinha que você está ligando nesse ponto aqui F1, F2. Então é como se fosse uma cordinha assim, né? Que você liga nesses dois pontos. E aí, se você imaginar que você tem um lápis, né, que você circula por essa cordinha, isso vai formar uma elipse, né? Porque qualquer ponto que você pegar aqui dessa figura, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte fenômeno, né? Vai acontecer que a distância de F1 até P mais a distância de P até F2 vai ser igual a 2A. Tá? Então, essa que vai ser a definição da nossa elipse, né? Que vai ser o conjunto formado pelos pontos P, de maneira que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 é igual a 2A, né? Tomando cuidado que aqui vai ser extremamente necessário que o 2A seja maior que 2C, porque senão você teria somente que a sua elipse seria o segmento, né? Você não conseguiria ter essa liberdade de circular. Beleza, né? Então, nesse caso, aí a distância vai ser basicamente você pegar a norma aqui do vetor PF1 mais a norma do vetor PF2, tá? Isso aqui vai ser igual a 2A. Muito bem. Aí a gente tem o seguinte, né? Que deixa eu só copiar aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Só vou pegar uma figurinha aqui, ó. Para eu não ter que ficar desenhando ali. Então, considere essa figurinha aqui, que vai ser todas as componentes que formam uma elipse, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, que como eu disse, né, essa medida aqui eu chamei de 2C, essa medida total aqui vai ser 2A, né? Porque o que acontece, né? Se você pegar esse pontinho aqui, então você vai ter que a medida daqui, essa medida total é 2A, certo? Então, o que está acontecendo? Ó, você vai, chega até aqui e chega até aqui. Então, você tem do F2 até o F1 você tem 2C. E aí você vai e volta. Então, você tem um pouquinho, você tem esse comprimento aqui para ir e o mesmo comprimento aqui para voltar, né? Então, você completa isso aqui tudo. Então, isso aqui tudo é 2A. Tá? E aqui você tem 2B, desculpe, 2C, tá? Que é essa medida aqui no meio. Aí, para esses pontos aqui, A1 e A2, eu vou chamar eles de extremos do eixo maior. Então, esse aqui é o que a gente chama de eixo maior, né? Que é o eixo de tamanho 2A. Esse aqui eu vou chamar de eixo menor e a gente coloca os pontos dos extremos como B1 e B2. E a gente dá a distância de 2b para isso daqui, tá? E só que aí, beleza, né? Qual que é a relação que a gente tem entre 2b, 2a e 2c? Então, a primeira coisa que se observa aqui é o seguinte, ó. Essa distância aqui a gente chamou de c, porque tudo do F1 até o F2 é 2c. Essa distância aqui eu estou chamando ela de b, né? Já que isso aqui tudo vai ser 2b. Então, repara o seguinte, se eu pegar essa distância aqui, isso aqui vai ser A. Por quê? Porque eu posso estar olhando essa cordinha aqui, ó. Essa cordinha aqui, ela mede 2A. E esse tamanho aqui é igual a esse tamanho, tá? Esse comprimento é igual a esse comprimento. Então, como o comprimento total vale 2A e esse comprimento é igual a esse, então aqui só pode ser A, tá? E aí, pelo teorema de Pitágoras, né, você tem o seguinte, né, que o A quadrado, a hipotenusa quadrado, vai ser igual a cateto quadrado mais cateto quadrado. Então, você consegue determinar o B a partir de C e A. Ou, na maioria dos casos que a gente vai ver dos exemplos, né, determinar C a partir de A e B. Muito bem. E aí temos o seguinte, né? Que se você, assim como a gente tem na parábola, a gente também consegue uma expressão geral aqui para a elipse,
que o ponto de partida vai ser exatamente esse aqui, ó. É você pegar, né, essa figura aqui e escrever, né, explicitamente o que é cada objeto, né? Então aqui no caso você tem não tem muito segredo, né? Porque os focos eles vão ser dados a partir dessa forma, né? Que aí como a distância do F1 até a origem aqui vale c, então esse ponto aqui vai ser menos c0, né? E aqui vai ser c0. E aí você pegando a norma do vetor F1P mais a norma do vetor PF2 igual a 2C, e fazer todo um malabarismo algébrico, umas contas, né? Você vai chegar nessa expressão x² dividido por a² mais y² dividido por b², que é igual a 1, certo? E aí é o seguinte, no caso, essa expressão você tem para quando você tem elipses cujo eixo maior está, né, no eixo x. Mas aí o que acontece? Ó? Vamos lá. A partir dessa expressão, a gente consegue concluir o seguinte. Se a gente eliminar o c, a gente vai ter a seguinte relação, ó, que a² é maior que b², né? Porque tem que somar o c no quadrado no b² para dar quadrado. E como esses números são positivos, né? A gente tem que o a ele é maior do que b. Então, sempre o A vai ser maior do que B. Então, daí a gente tem o seguinte, a gente também pode estar escrevendo elipses com essa cara aqui, ó. Aí, aqui é o seguinte, ó. Se a gente for escrever a elipse dessa forma, a gente vai ter uma pequena mudança, né? Que aí a gente vai ter que aqui vai ser b² mais y² a², que é igual a 1. Tá? Que repara o seguinte, né? Que aqui o maior é sempre o a², né? Então, o eixo maior aqui, como está no eixo y, então ele vai estar aqui debaixo do y. E aí o eixo menor vai estar debaixo do x. Beleza? Bom, aí aqui basicamente a gente tem o seguinte, ó, os seguintes exemplos para a gente finalizar esse resumo aqui. Se você pegar, por exemplo, x² dividido por 3², vamos colocar assim, ó, 3² mais y², 2², que é igual a 1. Então, aqui você vai ter o seguinte gráfico, ó. Esqueci de falar sobre excentricidade, mas eu falo já já. E é resumo também, né? Então, resumo, as coisas têm que ser resumidas. Então, aqui é o seguinte, como como o maior número está debaixo do x, então a elipse ela vai ter essa cara aqui, tá? Então, aqui você já tira de base que esse cara aqui é menos 3, esse aqui é mais 3, aqui é 2 e aqui é menos 2, tá? E como é que a gente vai determinar os pontos dos focos, né? Da seguinte forma, né? Esse cara aqui para a gente é a², né? E esse aqui é b². Então, a gente tem o quê? Que 3² é igual a b², que é 2², né? Mais c², né? Então, a gente tem 9, que é igual a 4, né? Mais c². Então, 9 menos 4 dá 5, né? Que é igual a c². Então, c para a gente vai ser mais ou menos raiz de 5, tá? Então, a gente tem o quê, né? Que os focos, eles vão estar aqui, ó. Então, vai ser raiz de 5 aqui no x e menos raiz de 5 aqui no x do lado de cá também, tá? O que faltou eu falar foi o seguinte, que também tem um conceito
que a gente chama de excentricidade, né? Que é simplesmente a fração C dividido por A, tá? Que aqui a gente repara o seguinte, né? Que como o C ele sempre vai ser menor do que A, então a excentricidade da elipse ela sempre vai estar entre 0 e 1, tá? Isso não vai ser muito importante agora, mas vai ser importante em aulas futuras, porque a gente vai ver um outro tipo de objeto chamado hipérbole, que a excentricidade dela vai ser maior do que 1. Então, essa excentricidade vai servir para a gente distinguir, né, o que é a elipse de hipérbole. Tá? E aqui nesse caso, né, a gente vai ter que a nossa excentricidade, né, para esse exemplo, vai ser raiz de 5, né, dividido por 2, né, por 3, né, que é o A. Tá? Bom, assim como a gente tem esse exemplo aqui também, ó, x 3 quadrado mais y 4 quadrado que é igual a 1, né? Então, aqui nesse caso, você tem que a sua elipse ela vai ter essa cara aqui, certo? Esse cara aqui é o nosso A, tá? E esse cara aqui é o nosso B, certo? Então, o A aqui vai ser assim, ó, menos 4, 4. Aqui vai ser menos 3, 3, tá? E o nosso foco, ele vai ser dado da seguinte forma, né? Mesma coisa, né? A quadrado, que é igual a b quadrado mais c quadrado. Então, a quadrado aqui vai ser o quê, né? 16, b quadrado 9, c quadrado, né? Aí vai ficar 16 menos 9, que é igual a c quadrado é igual a... É isso mesmo, né? 16 menos 9 vai dar a raiz de 5 de novo. Não, é 7, né? Isso, 7. Tô ruim pra caramba fazer conta, hein? 7 com 9 dá 16. Então, C é igual mais ou menos raiz de 7, né? Eu falei 7, coloquei 5. Então, aqui a gente tem que o foco aqui vai ser raiz de 7 e aqui vai ser menos raiz de 7, né? Então, aqui vai ser de coordenadas 0 no x, raiz de 7 no y, 0 no x, menos raiz de 7 no y. Tá? E a excentricidade, por sua vez, aqui é c sobre a, que vai ser raiz de 7 dividido por 4. Tá? Bom, raiz de 7 está entre 2 e 3, né? Então, esse valor aqui, de fato, vai ser menor do que 1. Beleza, gente? E aí, na próxima aula, né, a gente vê exemplos, né, de como a gente escreve elipses fora da origem e a forma geral. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Um resumo bem resumido, porque o conceito ele é bem simples, né? É mais a questão mesmo de fazer exercício e pegar o jeito. Bom, se cuidem e até a próxima.